Boa noite, boa Boa noite. noite. Bem-vinda, bem-vinda. Eu ainda estou Obrigada. nesse meu papel, esse é um papel novo aqui, né, de cuidar da sala. Eu e a Natália já dividimos essa sala, criamos essa sala, e hoje eu estou aqui para te receber. E é um pouco o exercício que eu e a Natália já fizemos, é reproduzir os cafés presenciais que a gente fazia pela cidade de São Paulo aqui, né? E o Maurício acabou de entrar e falou, vamos tomar um café virtual, né? E é essa a ideia mesmo, né? E, então hoje eu estou aqui te recebendo desse espaço para a gente tomar um café virtual e nesse tempo que a gente fica junto falar, né? Juntas sobre psicodrama e neurociência. Né? Show, Mara. Por que esse assunto? Né? A gente tem conversado bastante sobre psicodrama, mas muito pouco sobre essa conexão, né? E como você tem, né, adquiriu essa competência, esse saber, né, sobre neurociência, para você compartilhar aqui um pouquinho para a gente beber na fonte do seu saber um pouco dessa composição. A neurociência, ela já chegou muito forte, né? Neste momento que nós estamos vivendo, ela está muito forte, porque desde a década de 90, com as pesquisas e os achados científicos, principalmente com os novos métodos de pesquisa do cérebro, né? A década de 90 foi considerada a década do cérebro. Então, de lá para cá, nós estamos assim, né, com mais de 20 anos, com uma evolução muito intensa do conhecimento sobre o cérebro humano. Eu acho que eu destacaria duas grandes novidades que, para nós, que teve uma formação profissional na área de pedagogia e de psicologia antes da década de 90, que é, a neuroplasticidade e a neurogênese, né? Então a capacidade do cérebro de mudar e de transformar e de se adaptar, a neuroplasticidade, em outras funções que aquelas que já eram pré-determinadas, é muito importante para a gente que é da área de educação, da área da psicologia. E a neurogênese, então, que vem mostrar que o cérebro é capaz, né, de criar novos neurônios, a capacidade de, principalmente nos adultos, né, de ter nascimentos de novos neurônios, isso assim é fantástico. Vem validar muito de algumas teorias e de algumas posições, né, que a psicologia e a pedagogia têm, né, de que a gente aprende sempre, que a gente pode mudar sempre. Né? Então é nesse espaço que a gente vai estar falando um pouco do que é neurociência, do que as descobertas mais recentes têm contribuído para você trazer para a gente. E como psicodramatista, eu queria citar aqui que nós também temos psicodramatistas, né, que pesquisam, e que estão próximos. Então, psicodrama e neurociência não é uma novidade para a gente. Né? Em alguns congressos, já desde o começo, né, do século, em 2002, o Congresso Brasileiro de Psicodrama já teve uma mesa psicodrama e neurociência. E esse livro é de 2008. Então, nós temos bastante psicodramatistas como você que estudam, né, essa conexão, essa complementariedade. Né? Sara, vamos começar Maravilha. falando por que você começou. Foi estudar neurociência depois de se tornar psicodramatista. Vamos lá. Primeiro, obrigada, Mara, pelo convite. É uma alegria poder conjugar. Primeiro, conversar com você, que eu sempre admiro, não é novidade para ninguém, sou fãzaça. Mara foi minha supervisora no psicodrama, depois eu fui monitora das aulas dela. Então, enfim, adoro o trabalho da Mara. E, inclusive, a forma de trabalhar objetivamente o psicodrama, trazer esse viés do para que a gente está trabalhando, tudo isso fomentou muito em mim entender a parte objetiva de todo o psicodrama, que é super subjetivo, aparentemente, né? Então, esse foi um dos caminhos, sempre gostei de conjugar essa questão do concreto, abstrato, objetivo, subjetivo, porque a gente vai vendo camadas. E uma das coisas que trouxe, Mara, essa camada, respondendo a sua pergunta, a questão, assim, o psicodrama, ele trabalha com a saúde das relações. Aliás, Moreno é um pioneiro que a gente lê lá os livros do século, do milênio passado, super atuais, especialmente Quem Sobreviverá, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas
ele trazia já essas questões de como conjugar, pensar, sentir, agir de uma forma muito prática, muito para ação. E eu ficava nessa curiosidade, como é que funciona tudo isso no cérebro? Como é que se dão essas conexões? Quais são as rotas e os caminhos? E falando sobre saúde das relações, eu me deparei no curso de neurociência, na pós-graduação, justamente com o cérebro social. E aí eu me encantei com essa área, que foi a que eu estudei um pouquinho mais, que é justamente onde acontece, como se fosse o locus físico que a gente tem, onde acontece o trabalho principal do psicodrama. O ser humano é extremamente social, nós precisamos uns dos outros, precisamos relacionar. E o psicodrama trabalha isso. E aí eu fui entendendo como que tudo isso funciona aqui dentro, nessa máquina fantástica que a gente tem dentro da gente. Isso que você fala que nós somos sociais, né? É muito interessante quando a gente vai estudar um pouquinho e entender que a parte que mais demora para evoluir no cérebro, tanto em idade, né, o córtex frontal, quanto na evolução, né, foi exatamente o córtex pré-frontal, que é essa parte que fica aqui na frente, que é esse que é o conceito que você falou, né, aqui, né, do homem social, do cérebro social, que tem todas as habilidades que são muito importantes para criar cultura, para criar socialização, para viver em grupo, né? Então, habilidades como tomada de decisão, como controle, inibição, né? Autocontrole, autorregulação, metas a longo prazo, tolerância, persistência, todas essas habilidades que o cérebro pode produzir nos ajuda a manter relações, né? E a ideia o que é muito bacana, a gente também aprende, que vem valorizar o psicodrama, é que a importância de estabelecer as relações para sobreviver, ou para conseguir alimento, ou para conseguir se reproduzir, né, é uma parte que leva à harmonia, que leva à confiança. Eu sei que você estudou um pouco sobre isso, a importância da confiança, a importância das boas relações no seu trabalho, né, na sua pós de neurociência, e o quanto que isso tem a ver com o psicodrama, né, que é uma metodologia que proporciona essa possibilidade de relações mais confiável, né? Então, assim, a capacidade de escolha, o quanto a gente, nas relações sociais, podemos atrair, né, ou afastar pessoas que não são das nossas relações e que não fazem parte do nosso grupo. E quando a gente precisa viver em grupo, atrair mais pessoas para viver em grupo. E essa atração e afastamento é a base um pouco da sociometria, né? Que qual é a nossa... Nós temos um conceito que diz a expansividade afetiva, que é a nossa capacidade emocional, né, de atrair pessoas, de conviver com pessoas e manter uma comunidade, não só para alimento e sobrevivência, mas também para fazer coisas interessantes, inovação e buscar novas vidas. Ah, Flávia entrou, Rosângela entrou, todo mundo está mandando um beijo, tá? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou interrompendo e vou fazendo aqui com as perguntas de vocês. Mas eu já vou engatar numa minha dessa que eu fiz, né, da expansividade afetiva e emocional do ser humano, né? E que a gente, de uma certa forma, no psicodrama, trabalha basicamente com a emoção, mas estudamos muito pouco, né, Sara, no psicodrama as emoções. E eu acho que você pode dar essa contribuição para a gente, falar um pouco do que a neurociência fala e traz, né, para nós sobre emoções. É bem legal entender isso, como é que funciona. Eu acho que o pessoal até tem acesso hoje em dia com muita facilidade sobre o funcionamento das emoções no corpo, e isso é muito bom, porque quando a gente entende, a gente nomeia, a gente consegue lidar mais. Mas entender isso no cérebro, e linkando, né, com as intervenções do psicodrama, eu acho que ela fica fenomenal para quem é psicodramatista, e para quem não é, pode ter gente aí assistindo também, que ama a gente, ama desenvolver pessoas e quer conhecer um pouco mais do ser humano. Então, muito rapidamente, como é que funcionam as emoções? As emoções nada mais são do que reações químicas e elétricas no seu cérebro, de alguns neurônios, que quando você está diante de alguma situação, alguma coisa do ambiente, ou que você perceba do ambiente, o seu corpo, ele se prepara para reagir de uma forma adequada àquele estímulo.
Então tá vindo um cachorro rapidamente na sua direção, com os dentes à mostra. Você não precisa pensar que você está em perigo. O seu corpo automaticamente libera uma série de hormônios, de neurotransmissores que preparam você, enrijecem seus músculos, abrem a pupila, enfim. E aí você reage. A questão é, quando a gente tem essas emoções que a gente não consegue controlar, a gente às vezes reage automaticamente. Mas, aí vem de novo, a gente consegue conjugar com psicodrama. Se eu estou no momento presente, aqui e agora, e eu percebo que aquele cachorro não está mostrando os dentes, ou que não é tão ameaçador assim, ou subir num palco, é só subir num palco, eu estou presente, começo a entender o que o meu corpo está me dizendo, aqui e agora, e inclusive me preparando anteriormente, talvez com roleplay, eu consigo me colocar em ação de uma forma muito mais serena, com muito mais tranquilidade. E aí tomar decisões, né? Conjugando. Decisões está no córtex pré-frontal, como disse a Mara. Então eu conjugo as emoções que está lá no meio do cérebro, no límbico, que é o mais primitivo, vamos dizer assim. O primeiro a ser formado quando você é um bebezinho. E aí você consegue conjugar essa sua capacidade de estar presente no momento. E, Mara, eu acho muito legal no psicodrama também, como a gente consegue lidar com as emoções previamente, né? A gente traz para ação, a gente coloca a pessoa diante de estímulos como se ela estivesse naquele momento real, e ali, como diretor, a gente consegue ajudar a pessoa com diversas técnicas, com roleplay, com, enfim, interpolações. A gente consegue colocar a pessoa para ela perceber que emoção é essa. Aliás, como que eu nomeio essa emoção para um nível de sentimento? Porque o que eu sinto, meu coração está acelerado, minha pupila está dilatada, eu não consigo pensar. Que nome eu dou para isso? Medo? Ansiedade? Aí eu começo a nomear e eu tenho capacidade de lidar com mais facilidade. Então, algumas pílulas aí do que eu acho bem interessante da gente conjugar. Isso que você falou é muito interessante, foi a neurociência que nos traz bem distintamente, né, o nível de emoção, que são essas descargas, que o cérebro avisa o corpo, porque o corpo detectou fora, né, pela nossa percepção, pela observação, se a gente está em perigo, e se a gente vai enfrentar ou se a gente vai fugir. Então, as emoções. E o Damasio, que é um neurocientista que trabalha as emoções, ele explicou muito legal essa diferença entre emoções e sentimento, que você falou aí, de uma certa forma, uma do lado da outra. Eu só quero ressaltar, porque isso é muito importante para nós psicodramatistas, entendermos que a emoção é aquilo que a gente sente, né, no corpo, e a nossa capacidade de reação, até mesmo inconsciente, como você falou, e sentimento é aquilo que a gente nomeia. Né? E esse é muito interessante porque, como você disse, eu só estou reforçando porque assim, o que eu percebo, eu preciso tornar consciente e nomear. E muitas vezes é pela nossa metodologia, como você falou, que eu consigo fazer esse caminho e ter a mutualidade, a sinergia entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu estou nomeando. Porque é muito comum a gente estar numa situação, por exemplo, isso que você falou de desenvolver o papel, o roleplay, eu estou no meu papel de trabalho e eu sinto alguma coisa ruim e negativa em relação ao meu chefe e muitas vezes eu nego, né? Ou eu nem sei nomear, ou eu nem tenho consciência. E as outras pessoas falam do lado, né? Nossa, mas você tá com raiva? Nossa, mas você tá tão brava, e você nega. Fala, não, imagina, né? Então, e isso acontece muito com a gente quando tá em cena no psicodrama, né? A gente pedir e usar as técnicas para a pessoa perceber o sentimento que ela está tendo em relação àquela emoção. Né? Traz o espelho e mostra, olha, você está agindo assim, como é que você chama isso? Né? Exatamente. Eu só quis ser mais didática, né, pelo meu viés de professora, viu? Ai, por favor, Mara, o que eu vou falando aqui vai traduzindo. E é interessante, Mara, isso que você falou, porque assim, o corpo fala. Então, se a gente começa a perceber e dar voz pro corpo, às vezes até no psicodrama a gente faz isso mesmo, né? O que sua mão tá falando agora? E às vezes você tá percebendo alguém com uma tensão nas mãos, é a emoção dela que tá preparando ela para alguma reação e ela nem percebeu às vezes.
Então, a gente traz à tona isso num ambiente protegido, que ajuda o sistema límbico a ficar um pouco mais relaxado, trazer à tona o que ela realmente está pensando, sentindo e conseguir lidar com aquilo, né? A gente vai criando esse contexto e o psicodrama é fantástico nisso também, porque a gente vai passando pelas fases que vão levando até o ápice, né? O aquecimento ele vai trazendo para o límbico, ele vai trazendo um pouquinho desse acolhimento mais quentinho, mas eu estou ficando em casa e quando eu fico em casa eu relaxo. E aí eu consigo trazer à tona o que precisa ser trabalhado. Ô, Sara, eu vou tentar trazer alguns comentários das pessoas que estão falando Maravilha. aqui, mas como é minha primeira vez, então vocês me desculpem se eu falar alguém, me chama atenção. O Maurício Munhoz, ele está dizendo que nós nunca fomos educados ou preparados, né, para entender e demonstrar as nossas emoções, né, e isso é verdade, né, o psicodrama ele foi pioneiro nisso como metodologia e de fazer isso, né, de assumir a emoção, o quanto a emoção é importante, né, nas nossas relações e no desempenho dos nossos papéis. E o que eu acho que outra coisa, não sei se você concorda comigo, que eu acho que é pioneirismo do Moreno, que foi o fundador do psicodrama, trazer as emoções positivas, para enfatizar as emoções positivas, né? Como é que eu ressignifico a mesma ação, o mesmo espaço, o mesmo papel, mas poder, pela metodologia, modificar o estado emocional negativo para o estado emocional positivo. Isso a neurociência fala também, não fala sobre as emoções positivas? E é bem interessante ver, Mara, porque assim, as emoções, elas, de novo, elas te preparam para reagir. Se você vai reagir numa situação desagradável, eu gosto de dizer que as emoções têm sabor amargo ou doce, mas elas são só emoções. Então, a gente pode significar aquilo de um jeito negativo, mas ela está te preparando para a sobrevivência. Ela está te preparando para algo que é positivo, que é te manter bem, manter vivo, saudável. E Moreno traz muito disso, né? Vamos trabalhar pelo viés da saúde. Então, se você está naquela emoção amarga ou negativa, você pode ressignificar a partir de trabalhar aquilo com clareza, o que traz calma para o sistema límbico de novo, e ajuda você a trazer para o racional, para o córtex pré-frontal, e perceber, vamos pensar, vamos sentir. Agora vamos agir. O que isso realmente significa? Lidando com os fatos, com as emoções, observando, né? Traz para a cena para você conseguir concretizar algo que talvez não tivesse nome sequer. Então a gente traz a almofada que seja, traz um clipes. Como assim um clipes vira uma emoção, vira o meu algoz? Vira, e aí você consegue lidar. Sara, ó, tá muito gostoso falar de emoções, mas eu quero pensar em outros conceitos aqui para a gente poder falar. Uma outra descoberta, um outro achado muito interessante da neurociência, também na década de 90, foram os neurônios espelhos, né, pelos neurocientistas italianos que descobriram na pesquisa, primeiro com os primatas e depois comprovaram, né, no ser humano, que pela observação e a distância a gente consegue aprender não só o comportamento, mas principalmente também a emoção que o outro está sentindo. E isso é uma preciosidade, né, para a psicologia e tem muito a ver com o psicodrama. Tem o neurocientista indiano, Ramacharan, Ramacharan, que ele fala, né, os neurônios espelhos serão para a psicologia o que o DNA foi para a biologia, né? E porque ele é a base um pouco a base neurológica da empatia, que é uma habilidade importantíssima, principalmente para esse momento. Hoje, nas relações de trabalho, a gente fala muito da empatia, e no psicodrama, dois conceitos que são interessantes é empatia ligada à pele, que tem tudo a ver com essa base do neurônio espelho. Eu acho que, assim, foi um presente para Moreno, né? Se ele tivesse vivo, ele ia para a Itália beijar os italianos, né, que mostraram que ele tinha razão, né? Mas conta pra gente um pouco sobre isso, sobre a empatia, como é que é o olhar da neurociência para a empatia. Muito legal, Mara. E aí eu queria até trazer, junto com essa questão dos neurônios espelho, um outro conceito que juntos foi pelo menos o que a minha linha até de pesquisa, que eu fui descobrindo e me apaixonei ainda mais quando se fala da empatia. Juntos eles acabam formando a estrutura que a gente pode expressar. O que acontece com os neurônios espelho?
É a nossa capacidade de olhar para outra pessoa ou para qualquer situação, inclusive na TV ou passando pela rua, e aí você consegue, no seu cérebro, sem estar imerso naquela situação, sem viver aquela situação, você consegue viver aquilo aqui dentro. Então, por exemplo, você está passando na rua, do outro lado da rua você vê alguém prendendo o dedo na porta do carro. Isso é só de falar. Só de falar, o que aconteceu no cérebro? Vamos imaginar, entender o que aconteceu aí no seu cérebro. Vocês provavelmente perceberam como aquela situação aconteceu e a partir disso faz uma inferência de como seria ter vivido aquilo. Então, a partir disso, você já sabe como que as coisas funcionam. É justamente por conta desses neurônios espelho que um bebezinho começa a aprender as coisas, a balbuciar, a levar as mãos, fazer palminha, a tocar objetos de uma forma peculiar do ser humano, ou de cada um da sua espécie. Identificar as expressões faciais das emoções. Ele ri quando a gente sorri. Ele não sabe que ele está rindo, às vezes ele só vai espelhando mesmo. Não conta isso para as mães, Sara, não conta. Ai, eu tô desiludindo. Desculpa. Elas acham que estão sorrindo só para ela. Ele tá sorrindo só para você, porque só tem você olhando para ele, poxa. E aí, com toda essa riqueza essa capacidade de conseguir imitar, ele traz para o nosso cérebro essa capacidade de sentir a partir daquilo que você viu. Junto com isso, tem o que a gente chama de teoria da mente. É uma teoria bem conhecida da psicologia. O que a teoria da mente faz? Ela infere, você consegue perceber ou imaginar qual é o estado mental da outra pessoa. Então, o porquê o fulano faz o que faz. Então, vamos juntar as duas coisas. Os neurônios espelho dizem como o fulano faz o que faz. A teoria da mente fala por que ele faz o que faz. Juntos, isso a gente não percebe, tá, gente? Tudo acontece simultaneamente. E aí, juntos, a gente começa a perceber o que aquela pessoa está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. Aquilo volta pra gente, quase que simultaneamente também, e a gente começa a lidar com aquilo. Lembrando que a gente não acerta sempre, tá? Tudo isso são inferências da nossa mente a partir das nossas crenças, nossas vivências, referências. Então, sempre precisa checar. E é aí que entra Moreno, porque ele traz pra gente essa capacidade da gente se conectar à distância com o outro, tele, mas ele também traz as técnicas para que a gente consiga vivenciar o papel do outro a partir dos neurônios espelho, a partir da teoria da mente. E aí, nessa inversão, ou troca, ou a técnica que for, às vezes até um duplo, você está exercitando. E aí você está ajudando a perceber o viés do outro. E com isso, aí a gente vai desenvolvendo mais empatia, mais tele, mais colaboração a partir de fatos, né? Menos interpretação e mais realidade. E com realidade é melhor lidar do que com imaginação, né? Com uma interpretação. A Simone entrou, a Reni está aqui. A Liana, que foi minha colega de mestrado, ela fazia doutorado enquanto eu fazia mestrado, e ela acaba de perguntar assim, isso a gente pode chamar da modelagem social? Exatamente isso, né? A teoria da modelagem, da aprendizagem pela modelagem, ela também é anterior à década de 90, com a descoberta dos neurônios de espelho, mas a base é exatamente essa, é a capacidade que nós temos a partir de observação e da imitação que os neurônios de espelhos nos ajudam, a gente é capaz de aprender um comportamento. E isso também no psicodrama é o desenvolvimento de papel, né Sara? Porque todo o desenvolvimento do papel, ele se dá, e Moreno diz que ele se dá nessa etapa, a primeira etapa do desenvolvimento de um papel é a imitação, né? É a modelagem pelo que você observa do outro. Ou então a técnica que a gente usa nas empresas de simulação para poder desenvolver o papel daquela pessoa, daquela função que ela tem que desempenhar, ela treina e a gente vai falando, não, é isso mesmo, olha quem está fazendo, né? O treinamento em loco, né? Tudo isso depende da capacidade do neurônio espelho de desenvolver, né, o neurônio espelho. Até nós, psicodramatistas, né? O melhor psicodramatista é aquele que tem os melhores
neurônios espelhos desenvolvidos, né? Porque essa capacidade de identificar o protagonista, de ter uma empatia e desenvolver a tele com o grupo quando está dirigindo. Mas você ia falar, acho que eu te dei um gancho e você pensou em alguma coisa. Eu ia comentar o seguinte, Mara, que me ocorreu aqui, é sempre importante a gente pensar que não é problema imitar para o início. Porque a gente tem muito isso, preciso ser inovador e o protagonismo e tudo, mas sim, o protagonismo ele passa pelo primeiro passo de imitar, de você aprender, toma o papel de alguém, né? Faça como, e aí você vai se desenvolvendo, à medida que você joga no papel, você passa a criar. No meio psicodramático, a mesma coisa, como você disse, a gente vai percebendo, leva o protagonista, ou leva o grupo. Pode imitar, não tem problema, faz parte da primeira etapa ali do desenvolvimento de um papel. Em seguida, você vai jogando, vai experimentando novidades até que seja capaz de criar. No mundo como o novo nosso hoje, né, que a gente fala tanto de criar, às vezes as pessoas não estão prontas também para criar. Tudo bem, calma, a gente vai desenvolver isso, o psicodrama até ajuda muito nisso. Então, pegue uma referência, use seus neurônios espelho, porque ele está ávido por referência. As pessoas precisam disso, né, para elas conseguirem chegar numa excelência naquilo que precisa, na performance. A empatia, ela está tão presente no nosso dia a dia, mais até do que as pessoas ficam preocupadas. Acho que nesse momento da pandemia, a gente teve muito esse discurso, e viu muito isso aqui, lives, cursos, discursos, reportagens, né, que todo mundo precisa desenvolver a empatia. Mas ela é tão humana, ela está tão dentro da gente que exemplos básicos como você deu, e até assim, o exercício de você se colocar no lugar do outro, e que vai de assistir uma série e se comover, né, ver uma pessoa feliz e ficar feliz junto, porque muitas vezes as pessoas têm um conceito de empatia que ela é sempre a emoção negativa, né? Que é só você vai ficar triste porque alguém está triste. Né? Você vai ficar culpado porque ficou alegre, com quando você dó tá alegre. porque a outra pessoa está sofrendo, né? E isso gera culpa. É claro que a compaixão também é uma derivação do neurônio espelho. A partir do momento que eu identifico, sou à distância, vendo o outro sofrer, eu me comovo e me envolvo com isso e sou capaz de ajudar. Mas a empatia, para o psicodrama ou para o desenvolvimento, né, das relações télicas, né, da tele, ela é importante porque é um processo de comunicação, né? A partir do momento que eu vou no lugar do outro, entendo como o outro pensa, sente e age, eu me comunico melhor com ele e a nossa relação passa a ser mais saudável. Mara, deixa eu comentar. Tem perguntas ali, né? Por que eu tenho empatia por pessoa que eu nunca vi na vida? De fato, o neurônio espelho. A gente tem empatia para filmes, né? No filme. Deixa eu compartilhar, Mara, uma pesquisa duas pesquisas, na verdade, que eu acho que endossa isso e junta com aquela questão do cérebro social que a gente começou falando. Tem um pesquisador chamado Uri Hasson, e ele fez uma pesquisa que é o seguinte: conforme a gente se relaciona com as pessoas, e a gente tem fala assim, bati com a pessoa, bati com ela, deu certo. Gostei dessa pessoa, eu tenho mais facilidade de ter empatia por essa pessoa do que por aquelas. Eles foram para um laboratório e foram fazer estudos de ressonância magnética. O que é esses estudos? Eles vão fazendo diversos estímulos e à medida que as áreas do cérebro são ativadas, elas vão gerando cores, vão mostrando no cérebro por imagens. Bem, eles foram percebendo que à medida que a gente vai se sintonizando com a pessoa, o nosso cérebro começa a funcionar do mesmo jeito. Então, ele emite as mesmas ondas, fazia o mesmo desenho com as pessoas, inclusive quando estavam assistindo, por exemplo, uma série, quando estamos numa sala de cinema, todo mundo vai ao delírio, o cérebro de todo mundo está provavelmente sintonizado. E quando as pessoas, mais para frente, uma outra pesquisadora chamada Caroline Parkinson, ela fez uma outra pesquisa que ela pegou um grupo de estudantes e foi validar esse primeiro estudo. E ela viu o seguinte: vamos entender como é que funciona essa sincronização neural. À medida que as pessoas iam tendo correlações desse funcionamento cerebral, essa similaridade, em seguida ela mapeou essas pessoas. Desculpa, faltou uma informação importante. Era um pessoal de um campus de universidade, tá?
Em seguida, ela fez esse mapeamento de como se davam as relações no dia a dia da universidade. Adivinha só, olha a sociometria de Moreno. As pessoas que tinham o cérebro funcionando de uma forma semelhante em determinados estímulos estavam em agrupamentos sociais com frequência no dia a dia. E as pessoas que tinham um cérebro num funcionamento mais diferente não respondiam aos mesmos estímulos com a mesma onda cerebral, o mesmo desenho, vamos dizer assim, elas eram isoladas sociometricamente usando a nossa linguagem. Então dá para ver o mapa, aquelas pessoas que estão bem grudadinhas, dá para ver a estrela sociométrica e dá para ver os isolados. A gente começa a entender um pouquinho porque por algumas pessoas a gente tem tanta afinidade, por outras não. Muitas vezes é o funcionamento do cérebro, olha só. Não, isso é interessantíssimo. E para quem está aqui, então isso é o que acontece no casamento a longo prazo, que se consideram almas gêmeas. Isso é ótimo, hein? Para nós que temos casamentos duradouros, é ótimo, é uma coisa boa de ver, né? O lado bom, o lado bom. Mas eu ia trazer e comentar sobre a sociometria, para quem está aqui e que a sociometria foi a primeira grande obra científica, né? O Quem Sobreviverá é um livro que fala os fundamentos da sociometria do Moreno e do qual a gente estuda no nosso grupo e que fala exatamente isso, né? Que existe na sociedade, nos grupos, nas culturas, além do que é real que as pessoas vejam, das regras às quais a gente está convivendo, dos grupos e das pessoas que fazem parte, algo que é invisível. E ele chama de matriz sociométrica esse invisível, que agora a neurociência vê pelas imagens, né? pela ressonância, ou pelas imagens. Então, o Moreno já intuía, cientificamente, que existe uma rede, né, que aproxima ou distancia as pessoas, né? E que essa rede, ela não ela é a partir das questões emocionais e cognitivas, né? Escolhas e tomadas de decisões a partir da nossa capacidade emocional de atrair, né, ou se afastar de algumas pessoas. Assim, de novo, né, ele ficaria apaixonada pelos neurocientistas que estão descobrindo Aí, isso, como ele né? não está aqui, a gente fica. A gente fica, a gente faz né? isso por ele. Muito bom. Sara, quer falar mais alguma coisa sobre empatia, sobre tele? Deixa eu ver aqui, Ou a Mara, que gente muda de assunto? eu acho que já dá, porque passa rápido demais a hora, né? Acho que se o pessoal tiver pergunta, a gente pode voltar, não tem problema não, que a gente adora falar dessas coisas. Então vamos falar um pouco, né, vamos falar um pouco dessa questão da base da neurociência, da base do cérebro, né? Por que o cérebro ele está estruturado do jeito que está? Eu queria falar um pouco de aprendizagem, né? Da nossa capacidade de aprendizagem, como é que o cérebro nos ajuda nisso. Por que eu quero falar de aprendizagem? Porque a nossa metodologia, o psicodrama, com todo o seu arcabouço de conceitos que o Moreno criou, e com as ferramentas que ele criou para a gente poder interferir nas relações, interferir de maneira que elas se tornem mais produtivas, que elas se tornem mais saudáveis, que elas se tornem mais harmoniosas, passa por um processo de aprendizagem e de transformação, né? Então, tanto para o processo terapêutico, no sentido de melhorar as relações, de curar conflitos, quanto no sentido de aprendizado, de adquirir competências, atitudes e novos conhecimentos sobre o mundo, a importância da gente conhecer como é que o cérebro aprende, né? E aí a gente pode estar brincando agora, falando um pouco da nossa metodologia. A nossa estrutura de sessão, né, quando a gente começa com aquecimento, né, como etapa do psicodrama, ele trabalha com uma coisa que é básica para a aprendizagem do ser humano, que é trazer os sentidos, né? A gente eu quando dou aula, não sei se você lembra disso, que eu falo assim, eu vim aqui para deixar vocês tirar o brevet, vocês vão andar muito comigo aqui, lembra que eu falo isso logo no começo da aula? Que a gente colocar em ação, né? O psicodrama é um método que já se coloca em ação, levanta e age. Porque Moreno falava isso, né? Que o aprendizado se dá pela ação. E parecia, e muitas vezes a gente também aprende que ele fazia isso para contrapor
com Freud, que trabalhava o aprendizado, a mudança de comportamento pela fala, né, pelo discurso, ele já defendia que a gente aprende pelo corpo, né? Você quer falar um pouquinho disso? Sim, então, porque o que acontece na aprendizagem? A gente geralmente associa muito com racional, né? Vou aprender significa que eu vou usar a minha parte do córtex pré-frontal, minhas funções executivas. Sim, vai. Mas como é que aquele aprendizado começa a chegar em você? Na verdade, para tudo, tudo na vida, a porta de entrada são os seus sentidos. Não tem como você se relacionar com o mundo, nem com nada à sua volta, se não for pelos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, etc. Então, você precisa ativar esses sentidos e quanto mais deles estiverem envolvidos no processo de aprendizagem ou em qualquer experiência, melhor. Por quê? Lembra que a gente falou que você precisa dessas emoções para reagir ao seu ambiente? Então, em qualquer sala de aula, em qualquer live, em qualquer espaço que se estiver, ele está emitindo estímulos o tempo todo. Então, suas emoções estão sendo ativadas. Quando a gente cria, por meio do psicodrama e do método psicodramático, esse espaço para convidar as emoções, o sentir, o experimentar, ativar os sentidos, o tato, o cheiro, antes de você elaborar racionalmente, você está abrindo espaço para aquilo ir direto para a sua memória, aquela memória de longo prazo, né? Que não é aquela memória de trabalho, que são aquelas tarefas rápidas. Geralmente é assim, tabuada vem para a memória de trabalho, que é rápido. Se você ficar usando, repetindo, você vai ativando outros caminhos neurais e vai guardando. Quando a gente vem pelo caminho da ação, eu já estou ativado com mais sentidos e as emoções estão sendo estimuladas, o meu nível de aprendizagem sobe significativamente, porque ele já está associado direto com a minha parte mais essencial, que já vai lá para o límbico, hipocampo, a parte mais emotiva mesmo do cérebro. Então, vou te interromper só para falar assim, então nós podemos dizer que a nossa metodologia é uma metodologia ágil, rápida, a gente aprende rápido. E está super na moda o ágil. Está super na moda, né? E ela é ágil e, eu não vou dizer permanente, mas ela permanece mais tempo do que qualquer metodologia que vem pelo racional. Porque ela é mais integral, né? Dá para dizer assim, que ela é mais integral. E isso é interessante porque isso agora, a neuroeducação e os modelos educacionais agora que estão começando a fazer isso, é entender que o estímulo variado dos sentidos, né, é importante para o aprendizado que seja focado, que seja da matemática, mas se você puder abrir todos os sentidos, e isso, né, a gente até no psicodrama, a gente sabe, ninguém sabe dar uma aula de todas as técnicas e métodos que tem, de tanto que tem, né, de tanta técnica, de tanto usa música, usa filme, usa cinema, usa, né, objetos intermediários, usa de tudo para abrir todos os sentidos, né, isso que você falou. Quanto mais você estimula todos os sentidos de forma variável para que seja para um aprendizado, esse aprendizado vai ser mais intenso, né? Vai ser. E uma coisa que você falou que eu queria também reforçar, que era um mito ou então é um preconceito dos educadores, mas que agora a neurociência vem falar, que quando você falou assim, você repete, né? E aí vai para a memória. O processo de repetição, que muitas vezes foi condenado, e que no psicodrama, a gente, por nossa metodologia ser simples, durante a dramatização você repete aquilo várias vezes até ressignificar, né, passa a ser validado para a neurociência agora, não é? Esse processo de repetir, você consolida o aprendizado, não é isso? É, porque você vai criando cada vez mais os caminhos para o seu cérebro entender. Então, você faz uma vez, é como se você tivesse aberto uma gavetinha e fechou. Você abriu duas vezes, ela vai abrir e vai ficar meio aberta. De tanto você abrir aquela gavetinha, ela fica meio aberta ali, espanada. E aí você acessa fácil. Agora, qual é a contribuição que eu acho que é fantástica aqui do psicodrama? A forma como ela conduz o acesso a essa gavetinha que precisa ser guardada, ela é mais completa, porque ela não vem só por dados, né? Ela não vem só por números, letras, mesmo que a gente esteja falando de um texto ou uma história. Você vê, hoje a gente usa muito história, o marketing usa muito, as aprendizagens, os meios de aprendizagem. Por quê? Porque ativa a emoção, e quando você ativa a emoção, ela vai rapidamente para as estruturas de memória de longo prazo. Então, você vai entendendo aquilo a partir de uma experiência.
Olha só o mundo hoje, o que não se fala mais do que experiência, né? Então você aprende experimentando, tendo experiências. E pela repetição num ambiente seguro, você consegue consolidar um aprendizado. É verdade. E também um outro conceito que eu acho que é para a gente finalizar agora, ser o nosso último tema, é o conceito principal do Moreno, que é o objetivo de toda essa metodologia, né, o aquecimento, a nossa etapa, né, o aquecimento, a dramatização, que é onde você vivencia no corpo as emoções e repete e traz imagens e usa todas as funções executivas junto com, né, com as emoções para poder ressignificar, com o intuito de desenvolver a espontaneidade e criatividade. Né? Então, toda a metodologia psicodramática, o intuito é esse, né? Desenvolver a espontaneidade e criatividade no desempenho de papéis, né? Nas relações de grupo que você tem. E isso tem muito a ver com essa capacidade do cérebro de aprender, né? Desse caminho que você estava falando, né, Sara? Tem. E é interessantíssimo a gente ver como que isso se dá no cérebro, entendendo lá pelos primórdios aqui do nosso funcionamento, da nossa essência, porque vem do seguinte, a gente fala muito no psicodrama da espontaneidade e criatividade e da conserva. Como é que isso acontece no nosso cérebro? A gente tem duas forças, vamos chamar assim, quase que opostas dentro da gente o tempo todo. A primeira delas é a força que quer manter você vivo, seguro, estável, para você ter uma sobrevivência garantida. Então você está o tempo todo tentando ser conservado, tentando manter a sua conserva. Na sua cabeça está na conserva, isso como é que fala, gente? É inconsciente, tá? Não é algo que você para pensar. Você está buscando segurança e estabilidade, isso é muito bom. Você precisa disso. Isso que trouxe a gente até aqui, né? Essa metade trouxe a gente até aqui, a metade que nos trouxe. E nos trouxe, porque é isso que faz você não ficar se arriscando, dando murro na parede toda hora. Você começar a se esquivar, quando você vê uma quina, você começa a se esquivar. Você vai conservando de que aquilo não te faz bem, então não repete mais. Só que aí é a outra metade, né? A outra metade é a da curiosidade. Da mesma forma que a gente tem esse impulso de segurança e autopreservação, a gente também tem um impulso de curiosidade, de explorar o novo, de progredir, de fazer coisas diferentes, para experimentar. Então imagina um serzinho, nós, com essas duas forças atuando o tempo todo. Quero novo, quero estabilidade. Quero ousar, preciso manter como sempre estive. E aí, às vezes, a gente dá mais voz para um do que para outro. Não vou dizer qual é o certo e errado, porque aí, de novo, a teoria psicodramática. Aqui e agora. Como é que você cria? Inclusive, gente, deixa eu fazer uma propaganda aqui do grupo de estudos que a gente está fazendo, a Mara. Foi maravilhoso nossa discussão sobre a importância da conserva versus de onde surge a espontaneidade sobre a conserva. E aí, isso eu juntei mais recentemente, Mara, no nosso grupo mesmo, juntando e entendendo o seguinte, a nossa sobrevivência ela é crucial, essa conserva ela é crucial, para que a gente consiga dar voz à curiosidade, para que a gente consiga criar coisas novas. E a criatividade não necessariamente vindo como uma coisa totalmente disruptiva. Se aquilo que funcionou até agora está bem, eu preciso estar presente no meu momento, e o presente aqui no córtex pré-frontal, que ele consegue analisar, sistematizar, organizar, e fala assim, bom, aqui e agora, o que é mais sábio? O que é mais adequado? O que é melhor fazer nesse novo cenário? Aí você consegue dar voz para a curiosidade, ser espontâneo e criativo, ou para, às vezes, até um pouco da conserva, para você se manter seguro. É mais ou menos isso que acho que dá para enriquecer um pouco da nossa vida com isso. Outro dia eu estava lendo um artigo e o cientista dizia assim, as forças de sobrevivência e de supervivência, né? Foi essa semana, eu achei interessante, né? Então é aquilo que nos faz, né? Que nos protege e aquilo que nos leva a inovar, a avançar e a criar o mundo civilizatório que a gente tem hoje, foi essa energia, né, que nos impulsionou
para o novo, né? E é essa energia que nos impulsiona para o novo, é o que o Moreno chama de espontaneidade, né? E que cria esse mundo pela criatividade. E o que é interessante é que hoje a criatividade é uma das habilidades mais exigidas, né? Se você pega todos as habilidades top por qualquer consultoria que trabalha, né, nesse mundo mais intenso e inovador das relações de trabalho, a criatividade ela é uma habilidade muito exigida. E o que é interessante, por que ela é exigida e se ela é tão natural, né, que vem dessa base da gente querer inovar, que é impulsionada dentro, uma das nossas funções cerebrais é a criatividade, o porquê que a gente tem tanta dificuldade de demonstrar e fazê-la bem e colocar, né? Por causa disso, né, Sara, que você colocou. A gente muitas vezes cristaliza aquilo que vai nos dar aquela zona de conforto, né? Eu estou bem assim, o cérebro sempre querendo gastar menos energia, né, para economizar Ele quer energia, conservar. vai que vem um urso pela frente, né? O cérebro ainda está pensando no urso, né? E aí a gente fica querendo economizar energia em vez de usar essa energia para criar coisas novas, né, para ter uma adaptação, uma adequação, uma flexibilidade ao que está aí. O Moreno fala assim, muito assim, quanto maior o grau de espontaneidade que a gente usa no aqui e agora, menor o nosso grau de ansiedade, né? Então, muitas vezes, a gente acha que, e esse período que deixa tanto no ambiente de trabalho, no ambiente familiar e na vida, né? Porque a gente não sabe o que vai ser a partir de agora, a gente fica muito ansioso, a gente se recolhe, não quer fazer nada, não quer mexer nada, né? E o que vai diminuir a nossa ansiedade é essa energia de curiosidade, de ir para frente, de criar novas formas de relacionamento, novas formas de trabalho, novas formas de interação com o mundo. A criatividade, ela não é uma coisa mágica, né, Sara? Ela não é uma coisa impulsiva. Ela depende muito das nossas funções executivas. Aqui, de novo, né, vamos terminar como nós começamos, né, com o nosso córtex pré-frontal, porque é uma tomada de decisão. Né? Essa curiosidade, que é o equilíbrio entre a sobrevivência e o prazer, a gente cria coisas novas pelo prazer, pela automotivação de fazer coisas diferentes. Né? Por saber que a gente é capaz de fazer mais do que a gente tem. Então, usar a imaginação, né, usar análise, qual alternativa é melhor, né? Então, quer ser adequado, isso que falou assim, eu estou aqui, eu desvio ou não desvio da quina, né? É uma tomada de decisão, é uma análise que eu faço, essa quina vai me machucar ou não vai me machucar? Né? Então, todas essas tomadas de decisões, essas escolhas, essas análises, a avaliação, né, e a imaginação para criar coisa que não existe, a gente depende muito da nossa memória a longo prazo, estamos ainda na imaginação, inventar coisa que não existe. Né? E isso é a criatividade. Por isso que o Moreno diz que a criatividade pode ser desenvolvida a partir de um treino da espontaneidade. A Natália, que está aqui com a gente, que é a nossa parceira do grupo do estudo, né? ela fala muito isso, treinar a espontaneidade. E que hoje em dia a palavra treino de espontaneidade é até vista de uma forma negativa, mas é nesse sentido do treino cerebral. Se a gente for pegar a palavra pela ótica da neurociência, nós estamos falando de treinar, né, o nosso cérebro para as novas sinapses, né, para consolidar isso que você falou de memória a longo prazo. Acho que é um pouco isso, não é verdade? Assim, é o treino constante que a gente é capaz de criar novas sinapses e criar novas formas de existir. Exatamente. E aí, você perceber, assim, o caminho que você pode fazer isso, né? Trazendo um pouquinho de Moreno de novo, eu comigo, eu com o outro, eu com todos. Essa autopercepção, porque começa, antes de eu criar para fora, deixa eu me reinventar, deixa eu criar, entender o que está acontecendo dentro de mim, entender como que meu corpo está reagindo, as emoções, nomear. Aí eu consigo, como psicodramatista, inclusive, dar suporte para o outro, me relacionar melhor, ajudá-lo também a criar nesse novo mundo que exige novos papéis. Os pais de antes não são os mesmos pais de agora, os professores não são os mesmos, precisamos nos reinventar. E aí sim a gente começa a pensar mais em sociedade, em grupos, nos grupos que nós vivemos, né? A gente pode usar toda essa criatividade, às vezes pensando muito para fora, como podemos ser melhores, um mundo melhor, mas começa aqui.
essa autopercepção, esse autogerenciamento, a criatividade para você ser espontâneo, conseguir ser adequado no seu aqui e agora, do seu entorno. Aí sim você começa a pensar para fora, porque senão você não dá conta. É verdade. Tem algumas. Eu estou olhando aqui enquanto você estava falando. Olha lá, a Natália escreveu lá, né? Treinar espontaneidade. Mas você sabe uma coisa que a hora que eu estava lendo aqui, eu lembrei que eu acho que para a gente, eu vou fazer essa fala e jogar para você dar a sua mensagem final aqui, né, da nossa sala, né, do nosso café virtual. Né? Espero que esteja sendo prazeroso e gostoso para todo mundo, como está sendo para mim. O Moreno, a nossa metodologia, fala muito, porque eu quero trazer o conceito de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, a lei de criatividade, e no psicodrama a gente fala muito de que a gente trabalha mais o hemisfério direito por causa da emoção, da espontaneidade, da criatividade, do lúdico, né, do espacial, e que o hemisfério esquerdo é aquele que é o mais o da análise, da razão, e que existe uma separação desses dois e que a gente usa mais um. A neurociência já veio fazer para a gente falar assim, né, calma lá, né, não é bem assim, não existe essa separação. Né? Existe, de fato, algumas funções que são mais do hemisfério direito, algumas funções que são mais do hemisfério esquerdo, sim, né? Mas existe uma comunicação intensa quando a gente usa dessas habilidades. E, de fato, quando a gente olha para o psicodrama, e que muitas vezes a gente fala que só usa o hemisfério direito, nem na nossa estrutura metodológica e nem conceitualmente, a gente usa um só, né? Porque quando a gente Não faz tem o como. aquecimento, faz a dramatização, vai para o compartilhar, para fazer um processamento e uma análise daquilo que você viveu, como é que isso modifica seu comportamento? Que análise e avaliação que você faz, você usa né, os dois, né? Não tem como separar. É corpo caloso, né? Que Corpo faz caloso. corpo caloso que une os dois. Junta os Então, dois. existe algumas técnicas, alguns métodos e algumas etapas do nosso processo psicodramático que faz esse papel, né? Que estimula esse corpo caloso que a gente usa os dois hemisférios. Então, o psicodrama também, eu acho que é pioneiro nisso, de ter na educação empreendedora a gente chama de ambidestria cerebral, usar os dois cérebros, né? Para você desenvolver a atitude empreendedora, você tem que ter ambidestria cerebral. Você tem que ser criativo, mas ao mesmo tempo você tem que ser analítico. E eu acho que isso para tudo na vida, né? E o psicodrama também foi pioneiro como metodologia de desenvolver isso. Exato. Se você pudesse agora deixar uma mensagem para os psicodramatistas, né? Novos, antigos, e com esse olhar jovial que você tem de trazer novos conhecimentos para dar essa oxigenada, né? Como é que você fecha isso, você que passou, é uma psicodramatista e está buscando novos conhecimentos e está trazendo para a gente, que foi delicioso, delicioso. Você já pode começar a dar aula, já a próxima coisa é começar a ser professora, né, de psicodrama e neurociência. Já vamos te convidar logo, logo. Opa, tô lá, hein? Olha, o que eu posso dizer para os psicodramatistas é o quanto a gente tem que valorizar, a gente pode valorizar, tem nada, né? Quanto a gente pode valorizar esse nosso método para trabalhar as relações humanas no nível que eu não conheço em nenhuma outra metodologia. Existem, sim, claro, várias técnicas, ferramentas, outras metodologias, mas tão rica quanto o psicodrama, que trabalha essas áreas do cérebro que a gente mencionou aqui, e de um jeito tão presente para o nosso tempo, que a espontaneidade, a gente não conhece outra teoria, pelo menos eu não conheço, que trabalhe esse termo dessa forma, e que nos dá ferramental para a gente poder desenvolver isso nas pessoas. Então, vamos valorizar a nossa metodologia, abusar dela, recriar o que for necessário para os nossos tempos, compor com outros conhecimentos. E a gente pode mesmo ir criando conexões, né, Mara? A gente fala, Moreno fala das redes, vamos criando redes para fortalecer não só o psicodrama, mas a espontaneidade, a criatividade no mundo. Porque isso vai nos ajudar a sobreviver, o quem sobreviverá, né? E para quem não é psicodramatista e está ouvindo, e está se beneficiando porque gosta de desenvolver pessoas,
Cuide de você, cuide das suas relações, vá buscar conhecimentos, técnicas, ferramentas, porque isso faz toda a diferença para você estar instrumentalizado e poder ajudar as pessoas de uma forma mais, não vou dizer profissional, mas com mais solidez, com mais seriedade, tá? Mara, obrigada. Gente, eu amo trabalhar e estar junto com a Mara. O grupo de estudos é sensacional, cresço demais. Não posso deixar de dizer. A Mara e a Natália. A Natália é fantástica. Ela só não está aqui na tela, mas maravilhosa. A gente aprende muito com vocês, né? Eu acho que esse é a importância desse grupo, que a gente quer fazer essa rede, né, de pessoas que tenham interesse em pensar e atualizar e criar uma nova linguagem, né, e enriquecer o psicodrama. O Moreno, ele foi, para o tempo dele, nós já estamos há quase 100 anos, né, da origem e da criação dos métodos psicodramáticos, e eu acho que cabe, né, aos jovens psicodramatistas do século XXI, né, a gente está bebendo e aprendendo com vocês e vendo como é importante os novos morenos, né, e as novas morenas que estão aqui presentes. Muito obrigada, Sara. Está todo mundo dizendo que quer repetir, que foi muito bacana, que gostou, né, e vamos assim trazer outros cafés aqui. A gente já recebeu aqui que nós estamos indo embora, então um beijo para vocês. Foi 1 hora, acabou, já foi 1 hora. Rápido demais, gente. Prazer, viu? Bom demais, beijo, Mara. Beijo. Tchau. Obrigada de coração. Beijo a quem estava com a gente também, né? Obrigada pela presença. Obrigada, e para quem for assistir também, acompanhe, que a gente vai estar sempre postando aqui no Instagram as novidades